the viaduct looms like a bird of doom as it should. Imprimação é a pintura asfáltica utilizada na camada base, né, visando a coesão do solo para o recebimento do ligante asfáltico, ou propriamente dito asfalto, que é a camada sobreposta. Além, claro, de auxiliar na impermeabilização do solo. Estarei mostrando um vídeo que exemplificará melhor. Aqui, como vocês podem observar, esse lado mais escuro, ele é o propriamente dito imprimação. É uma pintura basicamente feita após ter feito todo o serviço de terraplanagem de solo, compactação. Como vocês podem observar, também já está feito aqui o meio-fio. É feito a imprimação, que é essa pintura, logo a seguir é feito a implantação do ligante asfáltico, o propriamente dito asfalto. E fica agora com meu amigo José Gutenberg. Este material consiste na aplicação de camada de elemento betuminoso qualquer, e sua finalidade é conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência com o revestimento a ser executado. A pintura de ligação, por sua vez, representa a aplicação de ligante betuminoso sobre uma superfície de base ou revestimento anterior à execução de uma camada betuminosa, objetivando promover condições de aderência entre as mesmas. Agora iremos dar prosseguimento com Luiz. A preparação do solo é crucial para um ótimo resultado, mas primeiro a gente tem que fazer a sinalização do local, visando a segurança do tráfego rodoviário. Se a gente não conseguir fechar uma via inteira para fazer as duas vias, as duas faixas, a gente pode fazendo por faixa também, mas não pode ter o contato de pneus e de pessoas, porque pode tirar a homogeneidade da aplicação do asfalto, da liga asfáltica. Segundo, a superfície deve estar bem varrida para eliminar o pó e materiais que ficam em cima, soltos. Tem que estar bem limpa, a base tem que estar bem limpa, mais limpa possível. A terceira, aplicar o ligante de asfalto em um único turno de trabalho, visando ter a secagem homogênea, e também cuidar para não ter falhas em bicos dos caminhões que passam jogando, e se houver falhas, ser corrigido manualmente na mesma hora, para que consiga ter uma secagem homogênea e uma passagem bem homogênea. Por último, a gente aguarda o escoamento da água e a evaporação. O ligante de asfalto é aplicado na camada de base, na camada de ligação intermediária de uma ou mais camadas asfálticas. E é utilizado em todas as construções de pavimentos flexíveis. A gente vai dar continuidade com o nosso colega William. Boa noite, pessoal. Conforme falado, a pintura de ligação ela foi amplamente utilizada em antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um esforço, sempre recapeamento, rejuvenescimento superficial com lama asfáltica, micro revestimento e reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou quente. Essas são algumas das aplicações bases da pintura de ligação. O objetivo dela, conforme mencionado, é promover a aderência entre as camadas, através da aplicação de um ligante betuminoso sobre superfície de base coesiva. Isso sempre antes de uma camada betuminosa qualquer. Então, o primeiro passo prévio é a aplicação desse ligante betuminoso. Para a execução dessa pintura de ligação, é sempre necessário o segmento de diretrizes. A DNT, a norma DNIT 145 de 2012, ela estabelece algumas diretrizes, algumas condições específicas do
do material asfáltico empregado na pintura de ligação, algumas especificações de equipamentos para execução. No caso da execução, você tem que ter a implantação, né, de adequada sinalização. Antes da execução dos serviços, você tem que ter condições ambientais adequadas, condições de conformidade e não conformidade. Um detalhe muito importante também seria a compactação do solo, avaliar como é que está. Então tudo isso são algumas características interessantes de se seguir para a correta aplicação aí da pintura asfáltica. Então, na dúvida de execução, a DENIT 145 de 2012, vou deixar o nome aí na tela, e as suas normas complementares, né, vão estabelecer diretrizes interessantes para estar seguindo aí. Boa noite. Boa noite. Para encerrar nossa programação, nós vamos responder alguns questionamentos feitos por alguns internautas. E a primeira pergunta vem de Mauá, em São Paulo. Ela foi feita por o Gardiel, mas eu vou responder. Quem pergunta é Richelle Rocha. Gardiel, quais os ligantes asfálticos mais utilizados e como definir a taxa de aplicação? Bem, Richelle, os ligantes asfálticos mais utilizados são o asfalto diluído, que geralmente é o CM30, e a emulsão asfáltica. E quanto à taxa de aplicação, vai depender muito da sua base. Você vai escolher aquela que a sua base, como eu posso dizer, que ela vai poder ser absorvida pela base em até 24 horas. Mas geralmente o CM30 fica entre 0,8 e 1,6 litro por metro quadrado, e a emulsão asfáltica fica entre 0,9 a 1,7 litros por metro quadrado. A segunda pergunta quem faz é Pedro. O material asfáltico pode ser distribuído a qualquer temperatura? Não. O material asfáltico ele deve ser distribuído numa temperatura ambiente acima de 10 graus Celsius e não pode ter um tempo fechado, porque se chover, estraga. E a terceira pergunta vem de Josivan Faustino, aqui de Paragominas. Ele pergunta: antes da aplicação de ligação, a pista deve ser levemente umedecida? Deve. E outra pergunta aqui, essa quem mandou foi Adriana. Ela pergunta: quais equipamentos devem ser utilizados no processo de pintura de ligação e imprimação? Bem, para eu responder a sua pergunta, eu vou precisar ler um trecho aqui que eu separei. Quanto aos equipamentos utilizados, você vai precisar utilizar uma vassoura mecânica ou um jato de ar comprimido. Para quê? Para a varredura da base ou para a limpeza da base. E para a distribuição de ligantes asfálticos, você vai precisar de um carro distribuidor de ligante asfáltico. E esse carro distribuidor ele deve ser provido de dispositivo de aquecimento, dispositivo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de 1 grau Celsius. E ele deve também possuir um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. E temos mais uma pergunta aqui, enviada pelo Richelle Rocha, novamente Richelle. E ele pergunta, a pergunta dele foi direcionada ao Gardiel, mas enfim. Gardielzinho, como definir a temperatura de aplicação do ligante asfáltico? Bem, Richelle, nesse caso, você vai ter que levar em conta a função da relação temperatura-viscosidade. Isso não dá para eu te dar uma resposta concreta, vai depender do teu tipo de ligante, Richelle. E foi isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. E assim finalizamos mais um trabalho acadêmico no intuito de agregar conhecimento ao grupo dos demais colegas.